Bom dia, irmãos. Maravilha, né? Estarmos mais uma vez na casa do Pai, podendo aprender, né? Escola bíblica, aprender a palavra. Como é bom já no domingo, logo cedo, a gente poder aprender um pouco mais da palavra de Deus, né? Vamos colocar de pé? Vamos exaltar ao nosso Deus. O irmão que se te deseja do seu coração, esteja agradecendo. Amém, Senhor. É verdade.
Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente canta, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Para o mundo é impossível, né, acreditar que um Deus habita em nós, através do Espírito Santo. E muitas vezes nós não levamos isso em conta. Que Deus, o amor dele é tão grande, que Ele colocou em nós a si próprio. E já um convite que o Gabriel vai fazer, já vou antecipando. Hoje começa o estudo sobre retorno à santidade. Todos nós precisamos participar desse estudo, dessa pregação na noite, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Nesse momento, enquanto estivermos cantando, o irmão que trouxe dízimo oferta, que possa depositar no gasofilácio.
leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me, guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, porque tu és maravilhoso. Tu te fazes presente em nossas vidas. O Senhor se mostra através da tua criação, ó Deus. Tudo quanto tem fôlego, como diz o salmista, louve ao Senhor. Te agradecemos por estarmos aqui. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos iluminaste para compreender a tua palavra. Pai amado, que essa palavra esteja se fixando, se firmando a cada vez em nossos corações e nossa mente, para que possamos buscar a tua vontade e não a nossa, Pai. Pai amado, obrigado por cada um que tem contribuído na tua obra. Esteja abençoando e prosperando na vida de cada um, Senhor. Esteja falando aos nossos corações neste momento, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos possam sentar. Bom dia, igreja. A graça e a paz seja com os irmãos. Amém? Amém, irmãos. Que bênção estarmos aqui mais essa manhã. E hoje o tema da mensagem será ventos contrários. O que fazer? Eu quero te convidar a estar abrindo lá em Mateus, no capítulo 14, no versículo 24. Mateus, no capítulo 14, no versículo 24. Mas antes de lermos a palavra, eu quero convidar os irmãos a estarem fechando seus olhos e vamos estar orando ao nosso Senhor. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esta manhã, de estarmos, ó Pai, em Tua presença e poder aprender, ó Pai, da Tua palavra, Pai. Eu louvo, ó Deus, pelo Teu santo nome, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas, tudo que o Senhor tem proporcionado, ó Pai, para cada um de nós, ó Pai. Aqui como igreja do Senhor nos reunimos, ó Pai, para cultuar o Senhor, ó Pai. E agora te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra seja pregada e falada aos nossos corações, ó Deus. Que palavras aqui não venham proferidas por mim, mas que o Teu Espírito Santo toma conta deste lugar, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Amém,
qual deve ser nossa atitude diante dos ventos contrários em nossas vidas. Primeiramente, eu quero que os irmãos entendam que aquilo que é contrário a nós, nada vem mais do que para nos impedir, para nos parar, para impedirmos de seguir. As aflições e as tribulações presentes neste mundo, elas não têm como único objetivo senão de te fazer parar em sua vida cristã, parar em seu chamado, parar em seu propósito. Os discípulos, eles tinham um objetivo, eles tinham uma ordem, eles tinham que navegar sobre aquele mar. E a palavra nos diz que eles tinham que chegar ao outro lado das margens daquele rio, daquele mar. Porém, eles foram surpreendidos por ventos fortes ao contrário. E às vezes, irmãos, você, assim como esses discípulos, talvez você tenha traçado um objetivo em sua vida, um objetivo consigo mesmo, conforme o Alexandre falou sobre o retorno à santidade, que será uma nova série que será pregada hoje no domingo à noite. E talvez você tenha traçado um objetivo de santidade, um objetivo de busca, um objetivo de se dedicar mais ao Senhor. Na verdade, eu entendo, irmãos, que tudo isso é o que Deus ele tem ministrado em nós. O Senhor, o próprio Deus, ele tem traçado isso em nossos corações. Uma vida mais de comunhão, uma vida mais de relacionamento, é uma própria ministração do próprio Espírito Santo em nós. Mas às vezes você foi tocado por Deus e você colocou um objetivo em sua vida. E às vezes você veio aqui nessa manhã e você foi surpreendido por ventos contrários em sua vida. Você foi surpreendido por momentos de tribulações, momentos que você viu claramente que estava tentando fazer você parar. E o vento contrário, irmãos, ele não é algo fácil. Ele não é algo simples na vida do homem. Porque o vento contrário, ele causa onda, ele balança o barco, ele causa medo e, principalmente, ele tem conseguido parar muitos cristãos na obra do Senhor. Porém, hoje, nessa manhã, nós iremos aprender algumas atitudes diante do vento, ao contrário, a partir dessa passagem de Mateus 14, e que nós devemos aprender. A primeira atitude é continue confiando no Senhor. Amém, irmãos? Diante dos ventos contrários, continue confiando no Senhor. No versículo 22, nós iremos ver que Jesus, ele ordenou para que os seus discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lago. Jesus insistiu com seus discípulos para que eles entrassem naquele barco e navegassem sobre aquele mar. E nós sabemos, irmãos, que Cristo, Jesus, ele tinha os atributos de Deus em si. Então, a mesma onisciência que estava no Pai estava sobre o Filho. O mesmo poder que estava sobre o Pai estava sobre o Filho. Então, assim como as palavras de Deus, elas não eram vazias, e as ordens de Deus não eram ordens vazias, Jesus, ele tinha um propósito. Jesus, ele tinha um objetivo, as suas palavras, elas não eram em vão. Ele tinha um propósito de mandar os seus discípulos sobre aquele mar, e ele sabia que certamente eles enfrentariam aqueles ventos contrários, eles enfrentariam aquele barco balançando, aquelas ondas, aquela tempestade. Porém, a palavra nos diz que eles deveriam ter confiado, eles deviam confiar no Senhor.
A primeira atitude é que eles deviam confiar no Senhor. Se de fato eles reconhecessem Jesus como o Messias, como o Filho de Deus, eles deveriam confiar em Deus. E eles confiaram, pegaram um barco e foram navegar. Eles enfrentaram um vento forte, eles tiveram medo. Mas algo interessante, irmãos, que diante de todos os milagres públicos que Jesus fez, de todos os milagres feitos para uma multidão, para que as multidões vissem que Jesus era o Filho de Deus. Na verdade, o livro de João, ele vai nos tratar sobre 7 pecados. Nós fizemos uma série de mensagens sobre isso. E vemos que a grande parte daqueles milagres eram feitos em públicos. Multidão assistiam aqueles milagres e presenciavam os milagres. Mas, para os irmãos entenderem como o propósito de Jesus está sobre todas as coisas, pela atitude dos discípulos confiarem no Senhor e navegarem sobre aquele barco, irmãos, eles foram os únicos que puderam presenciar o milagre de Jesus andando sobre as águas. Eles foram os únicos que puderam voltar daquele barco e puderam testemunhar a experiência de ver Cristo andar sobre as águas. Porque este milagre, ele era específico para os seus discípulos. Ele era um milagre direcionado para fortalecer a vida dos seus discípulos. E somente ele viram. E logo após a palavra, Mateus nos conta que Pedro, por um ato de coragem e fé, ele pede para ir até Jesus sobre as águas. E ele foi o único discípulo que pôde voltar daquele barco e dizer: eu caminhei com Jesus sobre as águas. Irmãos, é claro que você não vai exercer a sua confiança dentro de um barco. É claro que você não vai exercer a sua confiança dentro do conforto da sua casa. Mas, às vezes, Deus ele tem preparado algo para você lá no futuro. Mas o que Ele quer é que você confie no tempo presente. E esse tempo presente não é dentro de uma caixa fechado, isento de problemas e aflições. Mas é você confiar. Deus ele vai te dar uma oportunidade de exercer a sua confiança dentro de um barco, enfrentando ventos contrários. Quinta-feira nós aprendemos sobre a confiança a partir do livro de Jeremias. E quando Jeremias ele nos fala para nós confiarmos no Senhor, e ele diz: maldito é o quê? É o homem que confia no outro homem. Maldito é o homem cuja confiança está no homem. E eu vejo claramente, irmãos, isso que nós estamos presenciando ao tempo a qual nós estamos vivendo. As pessoas elas têm confiado no homem, não apenas no homem como um ser físico, mas em tudo que o homem ele é capaz e ele pode fazer. Então as pessoas têm confiado no que o homem ele pode curar, no que o homem ele pode fazer. As pessoas têm confiado no dinheiro que vem do próprio homem. As pessoas têm confiado que o homem ele pode mudar a humanidade. Mas o que eu quero dizer com os irmãos é quando você confia em algo, obrigatoriamente você depende deste algo. Hoje na classe o Maxwell falou algo muito interessante de uma entrevista, que no carnaval as pessoas dizem que é necessário, uma coisa assim, é necessário que tivesse o carnaval. É necessário para o homem ter o carnaval. Porque na verdade, irmãos, quando você confia no homem,
necessariamente você vai depender do homem. Você vai viver a sua vida dependendo do homem. Não apenas do homem como ser físico, mas na própria força do ser humano. O mundo, ele vive na dependência do mundo. A alegria do mundo, ela vem do próprio mundo. A satisfação do mundo, ela vem do próprio mundo. E como nós temos visto nesse carnaval, ontem eu toquei um casamento fora da cidade, em Sabará, e retornando, eu voltei um pouco tarde, às 9 horas, eu pude observar, irmãos, naquele estacionamento, quantas e quantas pessoas celebrando o prazer da carne. E eles fecharam aquela entrada para o São Conrado, e eu dando a volta, passando pela rua principal, era uma infinidade de pessoas descendo aquela rua para celebrarem o prazer da carne. E algumas pessoas perguntam: Gabriel, tem problema o crente ele ir no carnaval? Tem problema o cristão, ele não vai beber, ele não vai fazer nada, ele só vai lá para ver, às vezes assistir um show de um cantor famoso. E eu respondo essa pergunta, irmãos, sempre com outra pergunta. Você gosta de celebrar a carne? Você gosta de celebrar a carne? Porque nós vivemos em um tempo, irmãos, onde o cristão, a pessoa que vai na igreja, na verdade, ela deve definir aonde está o seu coração. Nós estamos vivendo em um tempo onde nós temos que definir aonde está o nosso coração. Porque se o nosso coração ele estiver no mundo, os nossos desejos estão no mundo. E em tudo que o mundo ele nos proporciona. E às vezes existem pessoas que estão dentro da igreja. Infelizmente, nós iremos falar hoje, às vezes até membros da igreja, que por terem uma atração pelo mundo, por terem uma atração pelo pecado, pelas coisas do mundo, elas desejam sempre viverem nos arredores dos limites. Elas desejam sempre até onde eu posso, até onde eu vou, até o que eu posso fazer, eu vou fazer neste mundo. Mas por outro lado, irmãos, aquele cujo coração está no Senhor. Jeremias diz, né? Aquele que confia no Senhor, este será plantado junto a águas. Ele vive em dependência do Senhor. Aquele cuja confiança está em Deus, ele vive em dependência de Deus. E eu sempre falo isso, irmãos, e isso nós aprendemos na revista de fundamentos bíblicos da nossa fé, fundamentos da nossa fé, quando nós vamos tratar sobre o tema o que é fé. E a fé, ela gera obediência. Logo, se você confia, logo você decidiu obedecer. A fé, ela é convicção, confiança e obediência ao Senhor. E hoje o que eu percebo das pessoas é que elas devem confiar mais em Deus. Nós devemos confiar mais em Deus. Porque não adianta, irmãos, nós olharmos com um olhar de reprovação o mundo, olharmos com um olhar de reprovação o carnaval, e vemos lotados de gente, se quando eu e você declaramos confiar em Deus, e nós deixamos que os bancos das igrejas estejam vazios, não adianta, irmãos. No dia que as pessoas elas estão lá na rua, elas estão fazendo aquilo que elas amam. No dia que as pessoas estão celebrando o carnaval, elas estão fazendo aquilo que elas amam. Está naquilo que o coração delas estão fazendo aquilo que o coração dela gosta.
E nós cristãos que declaramos que o nosso coração está em Deus, irmãos, nós devemos estar aqui cultuando ao Senhor. Eu entendo que quinta-feira eu falei isso, e o que eu tenho orado, a igreja ela tem que passar por um despertamento. Ela tem que ser despertada, porque os irmãos observem como que os nossos bancos, eles estão vazios, mas como que os carnavais, eles estão lotados. Por que as igrejas estão com os bancos vazios e os carnavais, eles estão lotados? Mais e mais enchendo de gente. Então, voltando, quando os ventos eles estão contrários, eu devo confiar em quem? Quando os ventos estão contrários, eu devo confiar no Senhor. Amém, irmãos? Os irmãos estão acordados? Amém? Amém. A segunda atitude é não se desespere. A primeira, confie no Senhor. A segunda, não se desespere. O Evangelho de Mateus nos diz, no versículo 26 do capítulo 14, que diante daqueles ventos contrários, e quando eles viram um homem caminhando sobre as águas, em direção ao barco, o que aconteceu? Eles assustaram. Eles tiveram medo. E algumas coisas eu percebi, irmãos, nesse versículo. E a primeira é que diante do medo, os discípulos, eles não conseguiram perceber Jesus. Diante do medo, os discípulos foram impedidos de reconhecer Jesus. Algo que não percebemos nessa passagem, irmãos, é que Jesus ele já deixou claro que ele era o Alfa, ele era um homem, que ele era o Todo-Poderoso, ele era o próprio Deus vivo. Ele já deixou claro para os seus discípulos que qualquer ação sobrenatural sobre o mundo é somente Ele era poderoso, somente Ele era o Filho de Deus, somente Ele poderia fazer o impossível. Então, por mais que a visão dos discípulos estivessem atrapalhadas pelo vento, pelas águas, às vezes pela neblina, não sei, para eles não conseguirem reconhecer a face de Jesus. Irmãos, mesmo eles verem algo impossível, um homem fazendo algo impossível diante dos olhos de Jesus, caminhar sobre as águas, eles preferiram apelar para o espiritismo e acreditar que aquilo era um fantasma, do que se lembrar que Jesus, somente Jesus, era poderoso para poder caminhar sobre as águas. E às vezes, irmãos, nós somos assim. Às vezes acontece isso conosco. Diante dos ventos contrários, nós deixamos de crer até que Deus pode fazer o impossível em nossas vidas. Diante do desespero, nós deixamos de crer que Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Irmãos, o desespero, a ansiedade, elas nos impedem de ver quem Deus é de fato. E principalmente nos impede de ver o que Ele pode fazer e o que Ele tem feito em nossas vidas. Amém, irmãos? Não é verdade? Mas eu entendo, irmãos, que a ansiedade, o desespero, o medo é algo presente na vida de muitos cristãos. É presente na nossa vida. Mas o que eu quero que você entenda é que essa ansiedade, ela não é sua. Ela não é para você. Não é sua, não toma posse. Às vezes o cristão fala, Gabriel, a minha ansiedade, o meu medo, o meu desespero, mas a Bíblia ela nos ensina algo diferente, que nós devemos lançar sobre Cristo todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. E lançar, irmãos, quando você lança algo,
você abre mão daquilo de você, você abre mão da posse. Quando você lança a sua ansiedade, você praticamente está declarando ao Senhor: Deus, eu não quero isso em minha vida. Eu não quero ter medo. Eu não quero ficar ansioso. Eu não quero me preocupar com o que vai acontecer amanhã, porque eu creio que o amanhã ele pertence ao Senhor. O amanhã ele pertence a Deus. Irmãos, não se desespere. Não tenha medo. Confie no Senhor. Procure ouvir a voz de Deus em meio aos ventos contrários. Procure ouvir a voz do Senhor em meio aos ventos contrários. Você vai perceber, irmãos, assim como ele falou com os profetas: eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Você crê nisso, irmãos? Amém? Deus, ele está contigo na sua dificuldade. E a terceira atitude é: não olhe as ondas causadas pelo vento. Não olhe as circunstâncias. Não olhe as turbulências que o vento ele causou. Seguindo no versículo 27, nos diz que Pedro, em ato de fé, decidiu andar sobre as águas. Ele pediu a Cristo para que ele caminhasse sobre as águas. E como nós aprendemos no início, os discípulos, eles tinham um objetivo. Eles tinham uma ordem de Jesus: chegar até o outro lado. Porém, Pedro agora ele já não tinha esse objetivo. Agora ele não queria mais ir até o outro lado do mar, mas agora ele queria ir até Jesus. O objetivo de Pedro era caminhar até Cristo. O objetivo agora era encontrar com Jesus. Porém, para Pedro ir até Cristo, para Pedro caminhar até Jesus, ele deveria sair do conforto do seu barco e enfrentar os ventos e as ondas sobre as águas, caminhando sobre as águas. Irmãos, o lindo de tudo isso é que Pedro ele foi e ele caminhou sobre as águas. O interessante é que a palavra de Deus nos diz que Pedro ele foi chamado de homem de quê? De pequena fé. Mas observe, irmãos, a sua pequena fé fez ele caminhar sobre as águas com Jesus. Como que é a nossa fé então? A pequena fé de Pedro fez algo que nenhum outro homem, humano pecador, a não ser Jesus, fez, que foi caminhar sobre as águas. E o que eu aprendo na vida de Pedro? Não olhe as circunstâncias, porque a palavra de Deus nos adianta que Pedro ele foi, mas Pedro ele começou a olhar para o lado, ele viu as ondas, ele viu o mar, e Pedro ele começou a se afundar. Então não olhe as circunstâncias, não olhe para o mar, não olhe para o balanço das águas. Irmão, se o nosso olhar ele estiver diante de toda a confusão que o vento ele causa, que o vento contrário ele causa, para nos fazer parar, de fato nós iremos parar. De fato nós iremos ser impedidos. Não olhar significa não colocar a sua atenção. Não coloque a sua atenção nos problemas. O apóstolo Paulo ele entende isso tão bem que ele fala em Romanos 8, se não me engano, no versículo 18, ele fala que nenhum sofrimento presente nesse tempo poderia se comparar com a glória a qual
seria revelada. Então, é o que o apóstolo Paulo ele aprendeu. Ele não olhava os açoites, ele não olhava as prisões, ele não olhava os ventos contrários. Mas, assim como ele disse, fixamos os nossos olhos em Cristo Jesus, nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? E a quarta atitude, eu já estou encerrando, irmãos. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a depender do Senhor. Confie nele. Não se desespere. Não olhe para as circunstâncias. E principalmente, aprenda a depender do Senhor. O interessante, irmãos, que a dinâmica da palavra de Deus é que uma coisa ela chama a outra. A Bíblia é tão perfeita que ela se completa a cada instante. E a fé, ela gera a confiança. A confiança gera a obediência. E a confiança, ela gera dependência. A confiança gera dependência. Irmãos, só é capaz de viver neste mundo. Nós só iremos prevalecer neste mundo se de fato nós dependermos do Senhor. Se de fato eu e você dependermos de Deus. Porque a Bíblia diz que Pedro, ao se afundar, ele grita: socorro, Jesus, me salva. E ele foi surpreendido pelas mãos de Jesus, puxando ele de volta, o trazendo à tona e o levando para o barco. Irmãos, o que conforta meu coração e o que deve confortar o coração dos irmãos é saber que Jesus, ele sempre está com sua mão estendida sobre nós. É saber que Deus, ele sempre está olhando para nós. Então não importa o quanto nós estamos submersos em nossos problemas, em nossas aflições, em nossas tribulações, aprenda a depender do Senhor. Aprenda a depender de Deus. E se você chegou aqui nessa manhã e você tem enfrentado algum problema, aprenda a confiar nele. Aprenda a não se desesperar diante dos problemas. Não olhe as aflições e dependa do Senhor. Não se desespere. Entregue o controle a Ele e obedeça. Que você possa pôr em prática, irmãos, tudo aquilo que você aprendeu nessa manhã. Tudo aquilo que a palavra de Deus, ela nos ensinou. E eu tenho certeza que Jesus, ele vai acalmar a sua tempestade. Amém, irmãos? Eu quero concluir essa mensagem já chamando o grupo de louvor à frente. E eu quero te convidar a estar abrindo lá em Isaías. Uma passagem maravilhosa, Isaías, no capítulo 43. E eu vou te dar uma dica: escreva esse versículo e coloque para o primeiro lugar que você olhe quando você acorda. Isaías, no capítulo 43. Versículo 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Porque eu sou o Senhor. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o
Santo de Israel, o seu Salvador. Amém, irmãos? Que você possa crer nessa palavra, crer na palavra do Senhor. Algo que o pastor lhe diz que é algo que mexe muito no meu coração, que nem na morte o cristão ele é desamparado. Nem na morte o cristão ele é desamparado, porque é nesse momento que ele é mais amparado, porque ele vai estar junto nos braços do Senhor. Amém, irmãos? Que você possa confiar no Senhor. Eu te convido a te colocar de pé. Nós iremos louvar ao Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar,
Deus, por este momento, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. E eu peço ao Senhor que o Senhor ministre, ó Pai, em nosso coração para aprendermos a confiar em Ti, ó Pai. E cremos, ó Deus, diante de toda tempestade, diante de toda tribulação, diante de todos os ventos contrários, nós podemos contar com o Senhor, ó Pai, porque Tu estás conosco. E a Tua mão está sempre estendida para nos trazer à tona, para respirar, ó Pai. Que possamos depender, ó Pai, do Teu grande amor, que possamos depender, ó Pai, da Tua provisão sobre nós, que possamos depender, ó Pai, diante das angústias e saber que o Senhor não tem nos desamparado. Eu creio no Senhor, Pai. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que possamos estar aqui novamente, celebrando e cultuando o Senhor, Pai. E que o Senhor nos leve de volta para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Teu Espírito Santo, e que a Tua graça seja sobre nossas vidas. É tudo que eu te peço.